nós trabalhamos com o cliente. Se o cliente não está disposto, isso é uma consultoria, se tu não estás disposto a aceitar o que eu te recomendo, tu não estás preparado para receber aquilo que eu tenho a oferecer. Se tu vais ao médico, o médico passa-te a receita e tu não aceitas a receita, então vai se curar noutro lugar. Porque eu sou o médico, eu te dei a receita porque eu sei que tu precisas disso. Se tu ignoras alguma coisa, tens de saber que vai condicionar o resultado. E depois quem é o culpado é o médico. Quando o médico orientou e tu não cumpriste à risca aquilo que foi orientado. Então, essa consciência precisa de existir no setor empresarial. Eu falo muito dos pequenos empreendedores porque é embaixo que a economia move-se. Claro. Os pequenos empreendedores têm um pecado muito grande. Empreendem sem conhecer sobre empreendedorismo. E é basicamente sobre isso que falamos muito no episódio passado, em que eu cá estive, e eu continuo a martelar nessa tecla. Se tu estiveres a empreender sem buscar conhecimento sobre o que estás a fazer, isso é ir para a guerra sem saber com quem estás a combater. Vais matar o teu parceiro porque não sabes quem é o inimigo, não conheces as características do inimigo, não sabes como vencer uma guerra em que tu estás a te enfiar. Isso é irracional. Então é importante que o conhecimento reine, porque no final das contas, após mencionarmos aqui vários erros, vamos cair para um único: falta de conhecimento. Se tu tiveres conhecimento, tu vais saber que a empresa tem que vender, que a empresa tem que comunicar devidamente, que a empresa tem que controlar o fluxo de caixa. Tudo isso cai para um único universo, que é o conhecimento. Então, saber exatamente onde vai os kwanzas é um fator crucial. Porque muitos de nós tensionamos simplesmente ganhar, vender. Mas agora, o que fazer com o resultado das vendas? Aí é que está. O fluxo de caixa é uma ferramenta muito poderosa, porque é muito participativa no processo de gestão financeira. Tu precisas saber o que é que o teu negócio fatura, o que é que tu gastas e o que é que tu precisas de gastar. Se tu tiveres estes elementos todos bem delineados, tu consegues garantir uma saúde a nível das finanças do negócio. Porque não interessa venderes muito se estiveres a fazer gastos maiores do que as vendas. Aquilo fica uma casa de passagem, o dinheiro entra e sai. E no final das contas não consegue fazer o seu devido papel, que é desenvolver, transformar, melhorar coisas, investir. Então, a gestão financeira, ela parte de coisas básicas, de um fluxo de caixa. É uma coisa muito simples, muito, muito básica. E é um erro que eu ultrapassei recentemente, porque a minha contabilidade reuniu comigo e fez-me perceber exatamente o que nós precisávamos fazer a nível do fluxo de caixa para melhorar pontos que precisavam ser melhorados. Então, se tu não tiveres um fluxo de caixa devidamente controlado, tu depois não tens o que se fala muito, que é o equity, né? Tu não consegues ter o equity se tu não tens o controle. Tu não consegues ter e nem identificar se tu não tens o controle do fluxo de caixa. Tu não sabes, tu não consegues ver o teu dinheiro 360 graus. Não vês o dinheiro do teu negócio 360 graus. Então, é um dos pecados mortais dos empreendedores. A falta de controle financeiro, a falta de práticas de controle financeiro. Queres avançar para outro pecado ou tens alguma... Não, alguma coisa? Vamos lá desmistificar todas essas formas, porque é bem interessante, porque muita gente não sabe, gasta aquilo que ganha e não reinveste aquilo que ganha. E depois, quando chega um tempo, porque uma coisa é verdade, o nosso negócio tem momentos de grande alta e tem negócios de média alta. E quando nós estamos a lidar com momentos em que estamos a passar por uma certa dificuldade, há necessidade de tu teres outros negócios que vão te dar alicerce para que tu possas permanecer no mesmo nível. Imagina,
Existem pessoas que começam a ganhar bastante com um determinado negócio e ele começa a aumentar o seu custo de vida. Antes tinha um modelo de vida, ele aumenta. E depois aquele negócio dá uma freada, baixa um pouquinho e ele já não consegue manter aquele nível de vida que tinha. O que é que ele vai ter de fazer? Vai ter que vender algumas coisas que tinha para poder manter-se naquele mesmo nível. Ao invés de, antes de entrar naquele mesmo nível, procurar inúmeras formas de reinvestir todo aquele lucro para que entre milhares de negócios e deem sustentabilidade para quando ele adotar um outro estilo de vida, conseguir manter tudo aquilo. Quer dizer, nós criamos situações que nos fazem quebrar facilmente. Facilmente. E é muito fácil de criar essas situações. Porque o dinheiro é aliciante, né? E é mais aliciante ainda a ideia de seres tu quem manda no dinheiro do negócio. Então é muito importante que haja aí um equilíbrio, uma disciplina para controlar isso. Porque se tu aumentas a faturação e o estilo de vida sobe logo junto, é como os camaradas que têm aumento no serviço de salário e arranjam uma segunda mulher. Tu estás a dar destino imediato para o teu dinheiro. Quer dizer, no final das contas vais ganhar o mesmo sempre. Porque se aumenta o rendimento, aumentam os custos de forma desequilibrada, é um filtro simplesmente. Então é muito importante que se tenha atenção a esse ponto, né? Que se tenha atenção à gestão financeira, à racionalidade financeira, porque é um ponto que acaba por ser muito fácil de quebrar. Então, o que é muito fácil de quebrar precisa de uma atenção redobrada. Nós somos seres humanos, nós somos muitas das vezes consumistas, né? Então é importante que se tenha essa atenção. Ainda associado à questão financeira, uma grande falha, um outro pecado mortal que acaba por afetar muitos negócios, que já afetou o meu negócio muitas vezes, é uma falha no sistema de cobranças. É um termo pouco ouvido, né? Mas é muito importante. Sistema de cobranças. Isso principalmente... Não, isto é genérico, isso é genérico, tanto em vendas pontuais quanto em vendas a prazo. O sistema de cobranças é muito importante, porque o dinheiro na mão do teu cliente é diferente do dinheiro na tua mão. Isso é como se diz em miúdos, né? É o quilape, né? O quilape impede a pessoa de evoluir, porque para tu conseguires tomar medidas financeiras, quer seja de investimento, quer seja de cobertura de custos, tu precisas do dinheiro onde? Na tua mão. Porque só aí tu tens poder sobre esse dinheiro. O teu dinheiro, o dinheiro da tua empresa na mão do cliente, ainda que seja predestinado a ti, ele acaba por afetar o fluxo de caixa. Porque conforme o nome já diz, fluxo, é um fluxo, é em tempo real, é a todo tempo. Então, se tu não tens um sistema de cobranças que permite com que o fluxo de caixa funcione como deve ser, trafegue como deve ser, tu automaticamente afetas. Quando fizeres as contas, o dinheiro que tu perspectivas receber em função daquilo que tu vendeste nunca é igual ao dinheiro que tu tens propriamente em posse da empresa. Então, um sistema de cobranças, ele se danifica por diversas razões. Em Angola, nós fazemos amizade muito rápido, principalmente os homens. Eu tenho clientes a nível da Soft Hard e a nível de outras startups que hoje em dia têm uma relação comigo muito amigável, muito próxima, né? Que acabou até por sair, por estar além do campo laboral, né? Amizades saudáveis. E muitas das vezes esse é o contexto que se vê em muitos negócios, principalmente nos pequenos negócios. Então, quando tu ficas amigo do cliente, fica mais pesado cobrar, né?
dá assim uma sensação de que estás a ser um incômodo para um dinheiro que é teu. Claro. O angolano tem um mau hábito. Eu te empresto o meu dinheiro, isso até nos empresta. Eu te empresto o meu dinheiro e depois eu tenho que te falar, mano, devolve só o meu dinheiro, por favor. E se dizes ao cliente, paga só, por favor. O dinheiro é teu, ele já usufruiu daquilo que tu ofereceste. Mas como há aí um fator afetivo, né, a nível da amizade, então acaba por dar assim um peso na hora da cobrança. E pronto, são fatores como esses que acabam por afetar o sistema de cobranças. E é muito importante que se tenha atenção a isso. Eu ouvi falar sobre isso num evento que tive na Academia Executive da Academia BAE. Eu fiquei a refletir sistema de cobranças, eu fiquei a rever inúmeros erros que estávamos a cometer e graças a Deus estamos a conseguir corrigir isso. Por isso é que eu disse no princípio que eu estou a falar de erros que eu cometi ontem, anteontem, na semana passada. Mas estar aqui a falar desses erros como erros e a falar de soluções significa que superamos. E se marcarmos um próximo episódio, falar de um tema parecido, eu vou trazer erros novos, erros da manhã, do próximo mês. Que empreender é isso, é errar, é dos erros que se acerta. Então, eu tenho mais pecados para mencionar, mas vou te dar aí o mic. Nada. É que por vezes quando tu começas a revelar todos os pecados, de certa forma as pessoas começam a se identificar com o conteúdo, porque são conceitos bons e são situações que outras pessoas também passam diariamente. Pois. Mas agora muitos empresários ou novos empreendedores acabam não sendo bons líderes e sendo algumas pessoas que mandam bastante. Eles mandam bastante tarefas. Agora, liderar mesmo é que é uma coisa bastante pesada, né? Pois. Por isso é que se diz que há diferença entre o chefe e o líder, né? Porque o líder instrui e acompanha. O chefe manda. Claro. Essa é a diferença. Eu também sou um líder mandão, mas eu mando com instrução. Eu instruo, mando com instrução e depois mando sem instrução porque tu já foste instruído. Eu não vou te instruir sobre a mesma coisa a vida toda. Tu sentes que a tua equipa, de certa forma, entende a missão que tu passas ao longo do tempo? Bom, Alan, eles têm de entender porque... no final das contas vai descontar o salário, né? No salário, e às vezes o pior que descontar no salário é... Não pagar. Não fazemos. não fazemos isso. Nós entendemos que são pessoas que têm as suas necessidades, né? Pessoais, e como todos nós temos. Então, há um castigo maior, que é um autocastigo. Tu tens um problema para resolver. Eu te dei o problema para resolver. Tu estás na minha equipa para resolver problemas. Eu também resolvo os meus problemas dentro da empresa. E esse é o primeiro princípio. Cada um tem que saber o que é que está a fazer na equipa. Nós não vamos estar todos focados no mesmo problema. Nós vamos dividir um problema grande. Esse é o lema que se usa muito em programação, né? Dividir para conquistar. Nós vamos dividir um problema grande em pequenas células de problemas e cada um vai resolver uma coisa. Então, se eu te dou o teu problema para resolver, se tu não consegues resolver esse teu problema, tu vais andar com o teu problema a vida toda, mas ninguém vai resolver por ti. Claro. Porque tu estás na equipa para isso. Vais com o teu problema em casa para já. Quando isso acontece, eles até ficam no escritório depois da hora de trabalho, mas não é porque nós lhes falamos para ficar lá, é porque ele sente que ele não quer ir em casa com aquele problema pendente. Já são 18 horas, mas eu tenho que resolver isso. Se eu não resolver, eu vou chorar no líder. O líder não vai resolver por mim. Eu vou lhe dizer, se vira. Eu já analisei o impacto que aquilo pode ter. Eu, de certa forma, já acautelei soluções alternativas emergentes. Mas eu não te dou de bandeja. Vira-te. Tu estás aqui para isso. Porque no meu problema, tu não me ajudas. Se a empresa tiver um problema com a AGT, tu não vais racionalizar a solução desse problema comigo. Então, eu não posso te ajudar em todos os teus problemas. Não se diz que o líder não instrui, não auxilia. É claro que isso é inevitável, né? Porque o líder tem que estar no operacional.
Então, para acompanhares o operacional, o teu papel muitas das vezes vai ser de instrução. Mas eu não vou instruir sobre tudo, a todo o tempo. Porque senão vais para casa e faço eu o trabalho. Isso é como tu estás a resolver um problema que eu é que estou a te dar as instruções todas. Quem está a resolver o problema sou eu, não és tu. E se sou eu a resolver o problema pelo qual tu foste contratado para resolver, qual é o papel da tua contratação, da tua estadia na empresa? Mas existem líderes que gostam de certa forma de centralizar tudo, gostam de ser o centro, não dão aquela oportunidade ao próprio colaborador de certa forma de mostrar o seu conhecimento. Bom, isso acontece em dois cenários. No cenário do líder, dono da empresa, que muitas das vezes não conhece o papel da capacitação da equipa, não capacita a equipa, não confia, porque não consegue confiar na equipa. Há pessoas muito controladoras também, mas tu tiveres uma equipa bem capacitada, sabes, podes confiar, então está ok. Quando o líder não capacita a equipa, ele tem que fazer tudo porque ele sente que as coisas têm que ser feitas. E é o que diz o camarada que eu acompanho muito, que é o Euclides Francisco. Ele diz que se tu não tens um negócio independente de ti, que funciona sem a tua presença, tu não tens um negócio, tu és trabalhador por conta própria. Tu tens de estar lá para acontecer. Se o teu operacional não funciona na tua ausência, tu não tens um negócio, tu és trabalhador por conta própria, trabalhas na tua empresa. Prontos. Então, se o líder precisa de fazer tudo, ele não é um líder, é um colega. Posso assim dizer. E há outro cenário, né, dos líderes em empresas dos outros. Muitas das vezes são pessoas que acreditam que para brilharem precisam de ofuscar o brilho de outras pessoas, né? Então acabam por querer mostrar que eu faço, eu resolvo e etc. E ofuscam as oportunidades que deviam ser dadas a quem também pode fazer. Então são esses dois contextos. Eu tenho um pecado doloroso para mencionar. Estou a deixar para o final, olha. Qual é? Até eu estou curioso em saber, né? É o pecado que belisca muito, posso eu dizer, conhecendo o contexto angolano, mais de 90% dos empreendedores e empresários em Angola. Não sei se estou a ser extremo demais, mas eu acredito que esteja perto. Pelo menos mais do que a maioria, que é o pecado das algemas de ouro. Eu chamo algemas de ouro. Por quê? Porque transmite um conforto ao ponto de parecer o ideal, mas ao mesmo tempo impede um crescimento. Impede um crescimento, afeta um propósito. Então é um pecado. Estar preso ao conforto do emprego. Não, eu vou repetir para não sair com falhas no corte. Estar preso ao conforto do emprego enquanto se empreende. Uau. Existe muita gente a fazer isso, esse método de tentativa, né? Eu estou mais confortável no meu emprego, se meu negócio está certo ou não, não me importo. Estou mais seguro. É gastar tempo. Claro. Estás a empregar pessoas, ok. Já é uma mais-valia para a economia, para a sociedade. Mas agora, para ti, o que é que isso está a representar além desse ato de auxiliar a sociedade e a economia, de alguma forma? Eu, atualmente, sou empresário. Eu sou um empresário livre. Eu já fiz parte de organizações, já estive na possibilidade de fazer parte, de integrar a função pública várias vezes, e eu mantenho-me firme naquilo que é o meu propósito,
Porque eu percebo que o que podia ser proporcionado na função pública, na função privada, como empregado de outras entidades patronais, eu posso me autoproporcionar e 1000 vezes mais. Mas é um processo difícil a nível de consciência, a nível de esforço, mas também tem um ponto. É como a matemática. É difícil para quem? Para quem não percebe. Porque para quem percebe é fácil. É fácil. É exigente? É. Porque até para quem percebe precisa de concentração, precisa de ter a mente no lugar, precisa de estudar, manter a frequência de estudo. Mas assim, fazes numa brincadeira, né? Quando há pessoas a olharem para a matemática como um terror. Onde é que está o problema? Será que a matemática daquele que está a ver fácil é diferente da tua que achas que é um terror? Não. É tudo a mesma coisa, mas a compreensão, de certa forma, é que é completamente diferente. Completamente diferente. Uma questão que dói em alguns empreendedores novos é, por exemplo, tu estás a ser um verdadeiro empreendedor ou apenas estás a sobreviver? Já. Porque há o empreendedorismo de subsistência, né? Que combina muito com aquilo que falamos de seres um trabalhador por conta própria. E isso é resultante da falta de conhecimento sempre. Porque para tu tirares o teu negócio do nível de um negócio de subsistência para um negócio sustentável, autossustentável, gerador de riqueza, é um processo que requer conhecimento. E é um dos grandes problemas que de alguma forma acabam por afetar os empresários das algemas de ouro. Por quê? Ele tem um empreendimento e tem uma entidade patronal. O empreendimento dele precisa de uma atenção, precisa de uma dedicação para se desenvolver que ele não consegue prestar por causa da outra empresa. Por causa da outra empresa. Então, esse empreendimento, muitas das vezes, eu falo com experiência de causa de empresários na qual tenho acesso, conheço os seus negócios, sei como funcionam de dentro. É uma subsistência. Porque são negócios no modo sobrevivência. Primeiro ponto, precisam de muita injeção externa. Precisam que ele retire do salário para investir no negócio. No final das contas, o que é que ele está ali a fazer? Ele está a gerir o mesmo capital sempre. Porque imagina, o teu negócio produz, mas a produção não está a ser suficiente para te gerar lucro e nem para suprir alguns custos. Então, tu tiras do teu salário para injetar no teu negócio. E depois podes até ter uma faturação inicial que tu achas que funcionou. A minha injeção foi boa. Mas quando fores a ver, está-te a devolver o que tu injetaste, se calhar com uma margem de lucro de 1 ou 2%, e cais no mesmo problema do negócio voltar a precisar de injeção. Porque tu não estás a dar a atenção necessária. Estás a injetar, ok. Isso é como os investidores, né? Eles investem no negócio, mas tem que ter um gestor para fazer com que aquele negócio gere o retorno. Yeah. Então, tu estás a fazer isso sozinho. Tu estás a investir no teu negócio com capital externo, mas tu não estás a conseguir ser o gestor que o teu negócio precisa para gerar retorno. Então aquilo fica um ciclo vicioso em que tu precisas estar sempre injetar sempre para que o negócio se mantenha. No final das contas, tu não estás a ganhar mais do que o teu salário da entidade patronal. Para de empreender, continua a trabalhar onde estás a trabalhar e pronto. Dá no mesmo. Então é importante que haja propósito. Eu digo, e já ouvi muitos homólogos dizerem, empreender não é para todo mundo.
Eu não estou a te dizer para tu largares o teu emprego para virar empreendedor, empresário Não, como eu. mas tem muita gente que faz isso. Tem negócios, tem um bom salário, acaba suprindo a necessidade do negócio que ele criou com salário. Com salário, Acaba, tipo, Aquilo é uma roda. fechando muitos buracos com seu salário e depois não consegue fazer uma avaliação total e dizer, não, eu acho que se esse negócio não está criado rendimentos capazes de manter aquilo, acho que é o que está a falhar. Eu já fiz a questão de injetar um capital para que ele funcionasse com os seus próprios pés. Mas por quê? Grandes empresas, por exemplo, os donos só investem quando a empresa vai atingir um outro marco. Pois, precisam de capital, por exemplo. Recapitalização. Olha, nós precisamos investir no setor X. Os investidores que já estamos a ver agora, grupos, desculpa, a nível dos bancos. Exatamente. Por exemplo, os bancos angolanos estão a fazer isto. Muitos bancos estão a voltar a chamar os seus sócios para injetarem um capital. Exato. E alguns bancos em função da medida do BNA estão a ser comercializados. Pois. Né? Estão a ser comercializados porque o capital é inferior para poder manter-se no mercado. Exato. Tem que injetar mais capital. Mas agora, fazer alianças estratégicas é muito interessante, porque há quem não faz aliança estratégica e anda sozinho. Caminhar sozinho é o pior erro que se pode cometer no setor empresarial. Primeiro é que tu vendes para as pessoas. Segundo é que tu trabalhas com pessoas. O teu produto ou serviço é produzido por pessoas. Então isso é sobre pessoas. Diz-te muito. Volto a mencionar o Euclides Francisco, que tem um lema que ele diz: vamos juntos porque sozinho é mais difícil. Né? Na prática, é a mais pura realidade. Se tu não te aliares a pessoas, se tu não olhares para a concorrência, que é um ponto muito beliscado, né? Há quem olha para a concorrência e fica, pô, esses gajos estão a roubar os meus clientes. Então, tu preferes olhar para eles como alguém que está a roubar os teus clientes e dar distância? Ou preferes, de alguma forma, perceber em que ponto daquilo que eles estão a fazer tu consegues integrar para ter algum proveito disso, para crescer a partir do crescimento dele de forma condigna? Diz-se que é mais fácil mantermos o inimigo perto, porque assim nós conseguimos controlar. Então, se até o inimigo é mais fácil manter perto, por que é que os melhores aliados tu não procuras, tu não mantens por perto? Então, é muito sobre pessoas. Nós precisamos de conexões, as conexões são poderosas a nível do mundo todo. As conexões movem o mundo. Há dias eu tive uma situação que eu não vou entrar em detalhes, mas eu precisava de resolver um outro problema que, se eu não tivesse uma conexão, eu não conseguiria chegar tão perto, né, dessa solução. Mas graças a uma conexão eu consegui marcar passos significativos na resolução desse problema. Empreender é resolver problemas de outras pessoas, nossos. Então tu precisas de aliados para resolver esses problemas. Tu precisas de te aliar a pessoas, tu precisas de abrir o teu circuito para poderes encontrar pilares que sustentem o teu trajeto, a tua trajetória, o teu desenvolvimento. Então isso é fundamental. Isso é fundamental. Uau, assim, em termos assim gerais, se tivesses que deixar um conselho para todos os novos empreendedores, principalmente aqueles teimosos, né? Que alegam que sabem tudo, mas no final das contas estão sempre a girar na mesma roda. Essa é a pior coisa. A pior coisa é quando tu pensas que estás a fazer alguma coisa e estás sempre a girar no mesmo lugar. Vou só dar um exemplo. Nunca sabemos tudo. Nós temos de estar sempre com a ideia de que temos sempre alguma coisa a aprender. Ontem eu tive um dia muito corrido. Eu até estava a comentar com a minha noiva que tenho o podcast amanhã, mas ainda não estou direcionado em relação àquilo que vamos abordar, o que é que eu vou falar e etc.
E ela me disse, não, mas tu consegues, tu vais falar bem. Eu sei que eu consigo, né? E partilho da mesma opinião, concordo. Mas no final das contas, uma parte de mim sabia que eu precisava de buscar alguma coisa, que eu não sei tudo. No final do dia, quando cheguei a casa, assisti um podcast e eu me senti tão burro naquele momento pela chuva de aprendizado que eu recebi daquele podcast. E aí eu reiterei comigo mesmo esse princípio, né, de que nós nunca sabemos tudo e nunca sabemos demais. Então isso é importante, mas podes aí continuar com... Não, é super interessante. Deixa aí tu até já és uma pessoa de cá. Pois. Não é? Deixa aí algum conselho para aqueles internautas que estejam a investir e para aqueles investidores que acabam girando no mesmo sítio, para aqueles que têm gasto todo o dinheiro da empresa. Deixa aí dicas para eles, para que possam melhorar. Bom, eu acho que eu vou deixar o meu conselho de sempre, porque é uma tecla que precisa de ser sempre martelada. Acredito que seja o conselho que eu deixei no episódio passado, mas eu vou reiterar. Capacitem-se, vão atrás de conhecimento. O que eu estou a vos dizer aqui hoje não saiu da barriga da minha mãe. Posso ter nascido inteligente, porque a inteligência é uma coisa do ADN, mas também a inteligência adquirida por meio do conhecimento. Então, para perceberem tudo aquilo que gira em torno do que vocês estão a fazer, vocês precisam de ir atrás do conhecimento. Então, essa é a minha recomendação de sempre. Busquem conhecimento, seja lá como for. Temos N formas de fazer isso hoje em dia, graças à evolução tecnológica. Então, quanto mais sabermos, melhor. Imagina, falamos de diversos problemas, né? A nível da relação empresa e cliente. Isso é um círculo, né? Os outros empreendedores são clientes da minha empresa. E a minha empresa também é cliente de outros empreendedores. Se o outro empreendedor que contrata a minha empresa para serviços de comunicação souber tudo aquilo que nós falamos há bem pouco tempo, né? Sobre o que o cliente ou o empreendedor precisa de saber antes de ir atrás de uma empresa de comunicação. Quando a Soft Hard for prestar o serviço vai ser prestado de uma maneira melhor, porque tu preparaste a casa para nos receber. Como é que fizeste isso? Indo à busca de conhecimento. E se nós Soft Hard irmos à busca de conhecimento, também vamos conseguir te prestar um serviço melhor daquilo que é a nossa responsabilidade. Então o conhecimento, isso tudo é conhecimento que temos à nossa volta. O que nos rodeia é conhecimento, né? Porque Deus nos colocou no mundo para nós fazermos aquilo que Ele nos deu capacidade de conseguirmos fazer. Então, muitas das vezes essa capacidade ela acaba por estar subentendida em ensinamentos que nós ainda não fomos à busca. Está lá, Deus já preparou para nós, está em algum sítio, vai lá, busca aí e tenta encaixar isso e aplicar naquilo que tu fazes. O empreendedor tem que ter bagagem. Uau.